E aí, galera, que Mengão é esse? Que Fortaleza, hein? Vou te contar uma coisa, hein? Foi um jogão, segundo tempo foi um jogão. Agora, mas o Flamengo tá alterado. Alterado é uma outra história. Sem vinheta não entra, sem like eu não comento. Olha aqui, é outra história, mas não é não. O time do Flamengo é o time do Flamengo. Praticamente, né? Concordo, mas faltou o Arrascaeta, tudo certo. Faltou o Everton Ribeiro, concordo. E agora o Pedro, né? Mas principalmente Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Sempre quando a gente fala no Flamengo, né? Aí tem uma pausa quando toca no nome desses dois. O amigo está lembrado que eu estou cansado de falar que o Arrascaeta é 70% desse time do Flamengo. Eu vou dividir um pouco. 60% do time do Flamengo. 30% do Everton Ribeiro. E o restante para distribuir na galera. O time do Flamengo jogou bem? Jogou. Primeiro tempo, ele fez 1-0 aos 17 minutos. Não, 17 minutos. Melhor, 3 minutos de jogo. O Vitor Hugo chutou de fora da área, quase marcou. 17 minutos, Pedro Rocha driblou. Daqui, Pedro Rocha, primeiro tempo. Driblou o Davi Luiz lá no meio do campo. Sabe por quê? Porque tem a mania, o Rodinei, de ser ponta ou de ser meia. Tá lembrado que eu estou falando isso? Se ele tem que ir para frente, ele vai por aqui. Gabigol está aqui, ó. Arruma a passagem dele. Os homens de meio do campo estão aqui. Então ele passa aqui. Agora ele passa tendo a jogada para ele, ou com a bola no pé. Agora de qualquer jeito, não tem volta. E a volta ele vem correndo. Davi Luiz foi lá buscar o Pedro Rocha. Pedro Rocha deu um nó nele lá no meio do campo, lá na risca que divide o campo, o grande círculo. Ele driblou e foi embora. Então, dois defensores, Rodinei e o Davi Luiz, que tem que ser a cobertura do Rodinei, correndo atrás do Pedro Rocha. Pedro Rocha foi embora. Aí chegou lá no meio, deu um corte para o meio. No corte que ele deu para o meio, ele driblou o Léo Pereira, outro zagueiro que saía na cobertura do Davi Luiz, e aí meteu a bola para o gol, 1-0 os caras. E a cobertura? E a marcação? E o meio do campo? Esse meio do campo está dando para deixar todo mundo nervoso. Thiago Maia está aprendendo com o João Gomes. Sabe quantas faltas o João Gomes fez durante o jogo todo? 6 faltas. Finalzinho do jogo ele tomou um cartão amarelo. Ele e o Thiago Maia, o que jogam para trás é uma brincadeira. E quando eles jogam para frente, metem uma bola, fazem um lançamento, a gente elogia pra caramba. Até que enfim, porque só joga para o lado e para trás. É impressionante. E outra coisa, ganhando o meio do campo tranquilamente. Ganhando o meio do campo, mas jogando para trás. Toca. 70% de posse de bola. 1-0 o Jônio. Não adianta isso. E as laterais? Primeiro, depois entrou o Ayrton, no intervalo, deu uma aquecida aqui pelo lado esquerdo, que é o Felipe Luiz, tá paradão lá. Tá tranquilo. Eu com 81 anos vou jogar do jeito que ele joga. Recebe a bola, toca ali, né? Não tem ninguém correndo por ali. O lateral do Fortaleza, o Tinga, passeou, foi lá, voltou, mas sem muito interesse de armar pelo outro lado. Mesma coisa, o meio do campo, o Ronald, Caio Alexandre e o Hércules, e ainda vai com o Crispim, ainda auxiliava ali. E o Pedro Rocha vinha um pouco, Thiago Galhardo é o homem mais de frente. O Thiago Galhardo não pode ser o puxador de contra-ataque, ele não tem velocidade
Pedro Rocha tem. Pedro Rocha tem. O Crispim tem. Então, está invertido aí. Então, o resultado. O time do Flamengo está tranquilo, perdendo o jogo, mas está tranquilo e apertando o jogo. Aí aparece o Gabigol, né? Aos 31 minutos, dos 17 aos 31, o time do Flamengo dominava o jogo. Repito, perdendo de 1 a 0. 31 minutos, Gabigol na falha do meio do campo, o Gabigol entrou pelo lado esquerdo, falha do meio do campo, do toque de bola, inútil do time do Fortaleza. Toca, 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 tá ganhando o jogo. O time do Flamengo dominando, mas perdendo o jogo. E eles estão tocando aqui como se nada tivesse acontecido. O time do Flamengo não está morto. Apertou, tomou a bola, meteu no Gabigol fez lá do lado esquerdo, entrou, chutou pro gol. O goleiro está de joelhos. Eu nunca vi goleiro de joelhos. O goleiro tem que estar em pé. Se ele estivesse em pé, ele pegava a bola. Cadê ele aqui? Fernando Miguel. Ele de joelho. O Gabigol chutou, ele botou a mão, a bola bateu na mão e entrou. 1 a 1. 1 a 1. Continuou o Flamengo a mandar no jogo. E o time do Fortaleza todo recuado, tentando a base de contra-ataque com um cara que não tem velocidade, que eu já falei, que é o Thiago Galhardo. Bom jogador, toque bom de bola, muito inteligente, mas sem velocidade para o contra-ataque. Segundo gol, 47 minutos da teve lá, o lançamento para o Mateusão. O segundo gol, Mateusão. Diz um negócio do Mateusão aí. Quem contratou o Mateusão? É só isso que ele joga? Ou ele está inibido? Ah, bom, se ele está inibido, tudo bem. Não tocou na bola, ele só fez essa jogada. Lançaram para ele, ele entrou pela meia, o zagueiro, o Benevenuto, fez o favor de atropelar o cara, passou por cima do cara. Pênalti, discutível. Eles já quiseram argumentar. Não foi pênalti, foi pênalti. Atropelou. Benevenuto atropelou o Mateusão, que não estava jogando absolutamente nada. Ele pode ser até um bom jogador. Eu não estou discutindo isso. Estou discutindo hoje, partida de hoje. Não jogou absolutamente nada. Fez o pênalti, Gabigol 49 minutos, botava o Flamengo na frente, 2 a 1. Merecidamente. Merecidamente, porque mandava no jogo, perdia o jogo de 1 a 0, mas continuou mandando o jogo e apertando o time do Fortaleza, até, né, tecnicamente, o time do Flamengo, mesmo cheio de reservas, tecnicamente era melhor. Pelo menos no primeiro tempo foi bem melhor e virou o jogo 2 a 1. Vieram as substituições. No intervalo saiu o Ronald, entrou o Moisés. Qual é o outro aqui? Só. E aí, no time do Flamengo, saiu o Felipe Luiz, entrou o Ayrton no intervalo e só. Muito bem. As substituições surtiram efeito? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque o time do Flamengo continuou dominando o jogo e o time do Fortaleza parecia que estava à vontade. Tocando a bola e tal, perdendo o jogo, e o time do Flamengo em cima. 1 minuto de jogo, João Gomes chutou de fora da área. Quase que ele marcou. Estranho, eu até coloquei aqui. Ele não sabe chutar para o gol. E quase, quer dizer, isso obriga ele a treinar para fazer isso, porque de repente fora da área ele pode meter um gol, porque ele tem força no chute. 7 minutos, Thiago Galhardo entrou pela meia, driblou o Léo Pereira, encostado na lateral, aqui a linha de fundo, driblou na passagem a cobertura que vinha do meio do campo, que era Thiago Maia, tocou para trás, Pedro Rocha entrou e fazia o primeiro gol, 7 minutos. 21 minutos, João Gomes, de novo, de fora da área, quase marcou. Pelo menos ele tentou 2 vezes. 48 minutos, já terminando o jogo, tá certo? O Pedro Rocha
de novo, ele meteu o gol aos 17 do primeiro tempo e aos 7 ele empatava o jogo. 48 minutos, o Caio Alexandre, que tinha entrado, cadê ele aqui? Caio Alexandre, que tinha entrado no jogo, tinha entrado não, era o homem de meio do campo, quem entrou foi o Sacha no lugar do Hércules, e entrou o Otero, que é bom jogador, no lugar do Lucas Crispim, e o Depiev, que entrou no lugar do Pedro Rocha, 32 minutos. Então, meteram uma bola, Moisés chutou, isso já está, para tudo aí, isso já está virando brincadeira. O jogo passado, chutado de fora da área, o Santos deu mato, o cara entrou, pênalti. Agora, 48 minutos, o Moisés de fora da área chutou, Santos rebateu, Caio Alexandre tranquilamente no meio do campo, desde o primeiro tempo, bom jogador, se aproximou, o Moisés chutou, o Santos rebateu, fácil a bola, rebateu e o Caio Alexandre entrou e meteu o gol aos 48 minutos. Continuava a ter esse gol, que já foi no final do jogo, o Flamengo a jogar melhor. Só que o contra-ataque que eu falava do time do Fortaleza foi melhorado. Não foi só o Thiago Galhardo. O DPF já entrou para o contra-ataque, o Sacha entrou para o contra-ataque e o Otero lá no meio do campo tentando armar o jogo para os homens que entraram. Isso é que estava faltando no contra-ataque, né? Contra-ataque você tem que ser rápido. Chutão para frente é um contra-ataque. E o Flamengo não percebeu isso. A zaga fraca do Davi Luiz e do Léo Pereira entraram no campo adversário e abriram o contra-ataque todo para os jogadores, né? Novinhos, entrando no jogo, tanto no meio do campo, principalmente no meio do campo, né? Do Moisés e o Sacha, para os dois homens de frente, descansados, Depiev e o Otero, pegando o Thiago Galhardo à vontade. Mas o Caio Alexandre copelando no meio do campo, entrando para o jogo, e foi o homem que fez o gol quando ninguém mais esperava. 3-2, final do jogo. Chorar o quê? Ah, mas o Flamengo já estava fora do brasileiro. Mentira, mentira. Faltam quantos jogos? Quantos jogos faltam? 10 jogos. 10 jogos, 9 jogos. Tem pontos para brigar pra caramba. Isso tinha que. O Flamengo tinha que ganhar o Fortaleza para estar na briga. 10 jogos, cara. Ué, está todo mundo na briga, ali beirando do terceiro, quarto lugar, todo mundo esperando que uma falha lá do Palmeiras, tudo pode acontecer em 10 jogos. O Flamengo não pensou isso. Perdeu o jogo, quer dizer, piorou muito mais. Então, infelizmente, o Flamengo perdeu com um time que eu diria um misto quente, eu diria. Ainda botou o Diego no lugar do Vitor Hugo, Rodinei saiu, Matheus, ele queria um Rodinei na seleção brasileira. Para quê? Para ele correr atrás de atacantes? É de brincadeira. Essa defesa do Flamengo, às vezes, deixa a gente numa situação complicada. Craque do jogo, eu vou botar Pedro Rocha. Jogou pra caramba e fez 2 gols. Não vou botar nem o Caio Alexandre. A baranga do jogo, eu vou botar a baranga do jogo, Santos. De novo, ele deu um repeteco lá e o cara meteu passado por um pênalti que ele fez. E agora, uma bola limpinha para o Caio Alexandre. A arbitragem da partida, vou botar 1. E o VAR, 1 também. Tudo certo. Tudo certo para o Flamengo. A galera está reclamando pra caramba. Valeu!